Tem um Pai. Oh, glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Oh, Deus. Deus amado. Sabe, quando eu comecei a estudar essa palavra, pastor, dar uma introdução, eu me lembrei numa música da Soraya, Quão Grande é Meu Deus. Eu precisava dar uma resposta naquela semana, pastor. Nós estávamos recém com a fábrica e nós treinávamos os vendedores para trabalhar. E naquela semana eu fui treinar um rapaz. Fui buscar ele na casa, ele perguntou: Mauro, onde é que nós vamos? Eu não sei, Deus vai falar. Aí chegando no carro eu botei um CD, Quão Grande é Meu Deus. Ele me olhava no carro assim para mim, pastor. Ele estava escrito nos olhos dele, para trocar o CD. Porque eu fui de Lajeado a São Gabriel. Quão grande é o meu Deus. Quando eu chego no posto São Gabriel, Deus falou para mim: entre na cidade de Rosário. E ali nós prosperamos naquela região, em 3 dias, vendemos tudo que tinha. Ele chegou: Mauro, eu trabalhei 1 mês em outra cidade, 1 mês a fio, eu vendi 3 aparelhos. E nós em 3 dias, nós vendemos 6 aparelhos. E nós rendemos 6 vezes mais do que eu vendi naquela semana, naquele mês. E tu em 3 dias, tu sobressaiu 3, 4 vezes mais. Eu disse: é a mão de Deus. Quando nós conhecemos que há um rei, que é um soberano, que provê, que nos sustenta, nós vamos pegar esse Deus de todo o nosso coração, não vamos largar mais. Porque aqui diz que Jesus, sendo nosso mestre, reconheceu que tem um Pai. E nós temos que conhecer que nós temos o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor a nosso favor. Amém, igreja? Essa é a introdução que eu quis dar. Mas Deus ministrou no meu coração uma palavra que nós vamos ler ela em Tessalonicenses 5, versículos 17, 18 e 19. O tema da mensagem diz assim: buscar a Deus sem cessar. Repete comigo: buscar a Deus sem cessar. Buscar a Deus. Pastor, tu é testemunha aí. Tu viu que toda a igreja, todas as ovelhas, todos os pessoal disseram: buscar a Deus sem cessar. Nós afirmamos, a Bíblia diz: pois tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Amém? Vamos lá então, vamos ler essa palavra. Olha o que diz no 17. Diz assim, ó: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apaguei o Espírito. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte. Ela começa a introduzir em Mateus 4,4, não nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aqui o nosso apóstolo Paulo, ele chega na igreja de Tessalonicenses e ele fala para os irmãos a necessidade de buscar o Deus vivo em oração. Aquele momento ali, Paulo, ele dá um sacudido na igreja, a necessidade de buscar o Senhor. E eu escrevi para mim 3 frases fortes aqui que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro, devemos ser constantes em Deus. Constante Deus, buscar o Senhor de todo o tempo. Essa buscar o Senhor de manhã, à tarde e à noite. E ter intimidade com o Pai. Nós temos que ter intimidade, que quem salva, quem cura, quem nos dá uma direção para o nosso trabalho, quem dá uma direção da nossa casa e quem nos sustenta. Eu escolhi 3 palavras muito fortes que Deus ministrou no meu coração, que diz assim, ó: quando eu oro, tu falas comigo. Quando nós oramos, nós falamos com o papai. Deus ouve a nossa oração, que a Bíblia diz: pois tudo que é na terra é ligado no céu. Nós temos o privilégio de orar. Quando nós oramos, cada um coloca a sua necessidade, que muitas vezes nós temos necessidade muito grande, que não me cabe a mim chegar no apóstolo: me ajuda,
Me ajuda, me ajuda. É o momento de você e o papai. Tem momento que nós passamos por tribulações, coisas para resolver muito grande, mas nós temos que buscar quem é soberano, quem está no trono, quem tem a sabedoria, quem vê tudo e quem sabe tudo. Teve os momentos que muitas vezes a minha esposa disse: Mauro, essa semana é contigo. Tu vai ter que trabalhar, viajar e vai ter que prover. E foi falando naquele domingo assim para mim, apóstolo, muito forte. Eu fui dormir depois do almoço. Quando eu dormo, Deus me traz um sonho. Que eu vi uma terra plena. As pessoas lavrando aquela terra. E um homem de branco me chamou: semeia nessa terra. Eu me acordei naquele sonho. E eu e o Roberto saímos para viajar em Pelotas, não me esqueço até hoje. E lá o Senhor nos abençoou. Lá o Senhor nos prosperou. Lá estava a presença do Senhor suprindo nossa necessidade. Porque quando um homem ou uma mulher ora, Deus escuta a oração. Deus escuta a oração, porque Ele é um Pai. E Ele quer ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Eu escolhi também uma palavra que Deus ministrou no meu coração também, que Ele fala: quando eu oro, Tu abres o céu. Que coisa tremenda, a Bíblia diz: pois tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando nós começamos a orar, a oração começa a chegar ao trono do Pai, que tudo vem do alto, nada é de baixo. Eu já ministrei alguns meses aqui, que para mim foi muito forte, sempre no meu coração, o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia fala que Davi, ele estava no deserto, e ali naquele deserto, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele clamou ao Senhor. E Deus ouviu a oração daquele homem lá no deserto. Deus ouviu o clamor deles. Então, igreja, Deus quer ouvir o nosso clamor de todo o nosso coração. Que tem muitas coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe. Tem muito mistério que nós queremos fazer, mas quando nós oramos em oração, Deus mostra outro caminho. Deus mostra: filho, esse aqui é o caminho que vai levar à salvação. Esse é o caminho que eu vou tirar das armadilhas que prepararam para ti. Eu vou desarmar essas armadilhas, vem aqui. Esse é o Deus quando nós oramos. A Bíblia diz que a nossa arma hoje, nosso lar é a oração. É tão maravilhoso quando tu ora. Eu, por exemplo, quando eu oro, eu me sinto aliviado. Eu me sinto paz no meu coração. Eu me sinto seguro que eu posso pegar um automóvel e dirigir aonde eu quiser, sabendo que Deus está comigo naquele carro. Sabendo que Deus está me guiando, está me dando uma direção para onde eu vou. Porque eu me sinto que a presença de Deus está comigo. O Espírito Santo está me conduzindo naquele caminhar, naquele andar, em tudo que eu vou fazer. Por quê? Porque em primeiro lugar, o reino de Deus, eu busquei o Senhor. Eu busquei o Todo-Poderoso. Eu busquei o Deus que abre o céu. Eu busquei o Deus que abre o mar. Eu busquei o Deus do milagre, o Deus da cura. É esse Pai que eu reconheço como Pai, como Salvador, como Redentor. E outro que eu escolhi para mim, pessoalmente também, um outro que eu escolhi assim, ó: quando eu oro, Tu se revela a mim. Tu já imaginou, irmão? Tu orando, Deus traz revelação para ti. Eu precisei, em todos esses momentos da minha vida de trabalho, eu sempre precisei de um rema, de uma revelação do Senhor, pastor. Teve um momento que eu comecei a dizer: meu Deus, onde é que eu vou trabalhar mais? Onde eu vou conduzir, Pai? Onde eu vou? E aquilo começou a mexer comigo dentro de mim. Teve um momento que eu fiquei desesperado, mas eu comecei a orar. Começou a acalmar. E Deus falou para mim: vou te revelar algo de madrugada. E eu fui de madrugada orar, pastor. De madrugada Deus me disse assim, ó: abre a tua bolsa. Eu abri uma bolsa preta minha, que eu cuidava, tinha cheia de mercadoria. E dentro dela eu trabalhava com mapas. Não tinha GPS, não tinha nada de recurso, era um mapa nossos recursos. E eu abri aquele mapa e comecei a orar naquele mapa. E orando naquele mapa, Deus começou a mostrar, com as minhas mãos orando, cidades para mim trabalhar.
Por quê? Porque Deus é um Deus de mistério. Deus é um Deus de revelação. A Bíblia diz que Deus, Ele não deixa nem um filho sem uma resposta. E através daquele mapa, aquela direção, eu prosperei, pastor. O ano todo Deus me deu direção para trabalhar através daquelas cidades. Porque Deus, Ele ouve a oração do justo. Deus ama quando nós compartilhamos os nossos propósitos com Ele. Deus sabia que eu precisava de um escape, eu precisava ser abençoado, porque eu tinha um compromisso grande para honrar na minha casa, no meu lar. Os compromissos eram muito grandes, mas eu sabia que Deus nunca me abandonou, e nunca vai abandonar quando nós buscamos de todo o nosso coração, quando nós sabemos que nós falamos, eu preciso de Ti, Pai, eu quero uma resposta. E Deus me deu uma direção tremenda, um mapa da cidade, pastor. E Ele dizia assim para mim: tu vai nessa cidade que eu estou contigo. Essa cidade eu te entrego nas tuas mãos. Tu vai onde é que tu ir, tu vai prosperar. Aonde que eu chegava numa estética, num salão, as pessoas parecem que estavam me esperando com alegria, com um sorriso para me comprar. Isso é uma bênção de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaude quem é soberano, quem é rei dos reis. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos ler uma palavra. Todos os versículos que eu quero compartilhar com a igreja hoje são versículos meus pessoalmente. Em todos os momentos eu vou atrás desses versículos e reler, porque nós falamos que nós temos que buscar Deus sem cessar. Eu quero trabalhar nesse versículo Josué, versículo 1, 8. Josué 1, 8. Olha o que Josué fala aqui. Não cesses de falar desta lei, antes medita nele, dia e noite. Medita quando, igreja? Oh glória, para que tenhas cuidado de fazer segundo quando nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Eu vou falar de Josué. Josué, a Bíblia diz que ele é um sucessor de Moisés. Josué andou com Moisés, andou com um homem, com um grande líder, um homem que falava com o Pai. Naquela época a Bíblia fala que Deus aparecia poucas vezes para os profetas, e Josué andava com Moisés. Josué viu Deus usando Moisés para abrir o mar. Eles marchavam, ele colocava o cajado, abria o mar. Ele via Moisés obedecendo a Deus. Ele via tudo que acontecia na vida de Moisés. Só que chegou um tempo que Deus falou a Moisés: Moisés, o teu sucessor vai ser Josué. Prepara esse homem. Fala para ele que ele vai seguir a tua caminhada. E a Bíblia fala que Moisés morreu. Morreu Moisés. A Bíblia diz que naquela época eles faziam os velórios, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até um mês fizeram para Moisés. Quando Moisés foi enterrado, a Bíblia fala que Josué não estava fazendo nada. Algo falava que Josué estava cansado, estava sem coragem. E eu fico imaginando como que pode muitas vezes nós ficar sem coragem e sem vontade de fazer aquilo que fomos chamados. Aquele homem, ele viu os milagres andando com Moisés. Mas Deus é tão bondoso, igreja. Deus é tão generoso, tão misericordioso. O que Deus faz? Deus fala com Josué e anima. Deus quer animar a igreja nessa noite. Diz para o irmão: Deus quer me animar nessa noite. Deus quer me animar nessa noite. Que coisa linda. Deus fala para ele aqui no 5, diz assim: ninguém poderá resistir os dias de hoje da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem desampararei. Ser forte, igreja, corajosa, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar seus pais. Aí Deus pega, fala com esse homem, anima esse homem. É isso que Deus quer fazer com a igreja nesse dia, hoje, nessa noite. Deus quer nos animar. Deus quer que nós começamos a orar sem cessar. Todos nós temos uma necessidade grande que Deus faça um milagre.
Todos têm, eu creio que todos têm, eu tenho. Imagina todos que estão aqui, deve ter algo muito forte que quer que Deus faça. Porque Deus nunca vai deixar um filho sem uma resposta. Porque vocês imaginam, Josué todo esse tempo andou com Moisés e ele enfraqueceu naquele momento. Tem momentos de fraqueza que nós temos, mas Deus é muito bondoso com nós. Ele vai lá, anima esse homem, aparece para ele, fala as conquistas que ele tem de fazer pela frente. Então, igreja, Deus quer que nós conquistemos muito na frente. Deus quer que nós conquistemos a nossa família. Deus quer que nós tenhamos crédito com a nossa família. Deus quer que nós conseguimos impulsar os nossos filhos a prosseguir. Deus quer nos unir ao casamento. Deus quer fazer algo tremendo sobre nossas vidas. Deus quer gerar um novo emprego, uma nova visão, uma nova ideia. Mas para isso nós precisamos de Deus para Ele nos animar, para Ele nos encorajar, para Ele abrir o céu, para Ele abrir as portas. Nós precisamos desse Deus grande. Nós precisamos do nosso papai. Abra, Pai, que nem o nosso apóstolo pregou. Abra, Pai. Esse Pai que é tão bom. Esse Pai que cuida de nós, que nos traz sobre nós a sua saúde, a sua graça, a sua paz. Não tem melhor coisa, irmão, quando se acordar de manhã. Eu tenho um hábito, cada um tem um hábito diferente. Por exemplo, eu tenho um hábito de tomar um café depois de orar. Tem uns que tomam um café, oram primeiro para depois orar. Mas é tão precioso que tu vai trabalhar 7 horas, 8 horas, tira aquele tempo de 10, 15 minutos, 1 hora, vai falar com o Pai, vai agradecer pelo café, por dormir, pela casa, pelo lar, vai orar pela tua empresa, pelo teu trabalho, orar pelos teus colegas, e nós temos essa liberdade para falar com o Pai. Pode demorar algo que tu pede, mas Deus já está trazendo. Tu vai começar a visualizar a tua bênção grande que está por vir. Tem muita coisa por vir ainda, irmão. Muita coisa para vir ainda. O ano não terminou ainda, igreja. Tem muita bênção e muito milagre para chegar em nossa casa. Muita coisa Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai. O Pai não vai negar nada para nós. O Pai não negou para Josué. Eu quero falar um pouco sobre Davi. No Salmo 63, 1 do 2 ao 3. Eu amo falar de Davi. Olha aqui onde que o Davi se encontra de novo. A Bíblia fala que Davi está no deserto de Judá. Olha o que diz no Salmo 63, 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Como a terra árida exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Davi nos ensina aqui, pastor, uma educação, uma referência, como se chegar no Pai. Hoje que algum de nós vai falar com o juiz, é chamado de excelência, é chamado de doutor. Tu vai falar com o prefeito, é com educação. Tu vai falar com o deputado, com o senador. É tudo com educação, com respeito. Davi me ensina aqui. Olha como ele fala com doçura. Quem é que de nós chegou a fazer essa oração como Davi fez? Mas faz do nosso jeito, mas com excelência. Olha o que Davi fala. Ó Deus, Tu é o meu Deus forte. Já mudou o que eu li antes. Tu imagina, Davi chegou para o papai assim. Ó Deus, Tu é o meu Deus forte. Dizendo que Deus é forte, que é soberano. Eu te busco ansiosamente. A ansiedade daquele homem é buscar o Senhor. E ele fala, minha alma tem sede de ti. Tu imagina como esse rei Davi chega na presença do Senhor. Algo muito forte. O meu corpo te almeja, como a terra arde exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Muitas vezes pedimos mal, não soubemos pedir para Deus, com excelência, com amor, com respeito, e muitas coisas não acontecem. Nós temos que ter mais direção, dentro do nosso coração pedir algo para Deus forte. Esse homem, quando eu começo a ler Davi, eu fico pensando, meu Deus, me ajuda a falar palavras que chegam ao teu trono,
como Davi chegou a essa oração aqui. A Bíblia diz que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que o rei Saul descobriu que ele era ungido para ser o primeiro, para ser rei. E houve Alô? Esse homem estava sendo perseguido num deserto. Você imagina no deserto, igreja. Nós somos para Israel, era o calor, mas nem se compara o que Davi passou. Davi estava sozinho, mas quando ele busca o Senhor nessa oração, o que traz sobre ele? Eu escrevi aqui uma mensagem. Embora estivesse em aflição, Davi louvava ao Senhor, sabendo que estava seguro na mão do papai. Esse cara era demais, o Davi. Ele sentiu uma força sobrenatural que veio sobre ele naquele deserto. Ele disse: eu não estou mais só. Esse é o momento quando nós temos desesperado, quando nós temos assim, as pessoas estão nos colocando num lugar que não tem mais saída. Nós busquemos o papai, ele mostra uma saída para nós. Quando todo mundo diz que é impossível, mas para Deus tudo é possível, é o que crê. Nós estamos buscando aquele que nos dá a vitória. É o Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus. É essa força que o Davi ensina nós clamar ao papai. É uma força que vem, é uma força sobrenatural. Ela vem do trono. Davi naquele momento ele não teve mais medo nenhum que aqueles homens de Saul vinham ao encontro dele para pegar, para resgatar. Não, ele sabia que ele não estava mais só. Ele sabia que o amigo dele, protetor dele, fiel, era o pai, que estava vindo com a resposta ao encontro dele. E eu, quando eu fico lendo Davi, eu fico apaixonado pelas mensagens, pelas palavras que ele fala. Porque Davi, muitos sabem, Davi é pai de Salomão. Então Davi foi um homem valente, um homem corajoso, mas a Bíblia diz que é segundo o coração do pai. Ele tinha um coração que buscava a Deus de uma maneira sobrenatural, como nós estamos lendo aqui. E diz aqui, terra árida, exausta, sem água. Nos desertos não tinha água, mas Deus sustentou ele. Tu vai no lugar que Deus vai sustentar, não tem água, mas Deus vai sustentar. Um lugar que tu vai ver que não tem força, mas Deus vai te dar força. Um lugar que não tinha visão, Deus vai te dar a visão. O lugar que tu vai, Deus vai te usar. Porque nós temos vasos na mão do Pai. Nós temos olheiro na mão do Pai. Nós temos abençoado na mão do Pai. Nós temos pessoas que Deus quer levar a nós ao lugar muito alto. Um lugar que nós não imaginamos chegar, mas nós vamos chegar. Porque nós temos a presença do Pai, como Davi disse aqui. E como ele falou, o Deus, tu és o meu Deus forte. Nós temos um Deus forte. Nós temos um Deus que não perdeu uma batalha com seu exército. Nós não vamos perder uma batalha. Porque Deus está sempre na frente nossa, dando a vitória para nós. Eu tenho outro texto que eu gosto muito, mas muito mesmo, de compartilhar com a igreja. É 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vamos lá. Olha o que diz aqui, igreja. Olha o que está falando aqui. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores deu à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vocês imaginam,
Jabes aqui, ó, tomara que me abençoe, ele não foi egoísta. Ele pediu, ele precisava de algo. Ele começou a clamar. E quando nós clamamos, nós invocamos o nome do Senhor. Nós temos que invocar o nome do Senhor na nossa oração, igreja. Esse homem clamava. Ele clamava por Deus. E quando nós clamamos, nós suplicamos por socorro. Quem é que não passou por um momento difícil? Senhor, eu preciso do milagre. Me socorre, Pai. Aquele homem começou a invocar o Deus de Israel. Quando ele começou a invocar o Deus de Israel, ele mexeu muito comigo. Por quê que ele mexeu comigo? Ele começou a trabalhar em geografia, pastor. Eu comecei a visualizar em geografia o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu comecei a visualizar geograficamente todo o estado do Brasil. E eu dizia, Senhor, eu quero entrar nessa cidade para trabalhar, eu quero prosperar nesses estados. E muito além eu fui, pastor. Eu botei que eu queria também trabalhar no exterior. Eu comecei a avançar a minha mente geográfica, porque esse homem aqui pediu algo para Deus. Alarga as fronteiras. Deus quer alargar nossa fronteira, igreja. E durou, eu fiz uma carta em 2007. No ano de 2014 eu comecei a trabalhar em Santa Catarina, me alegrei. Levou 7 anos. Que muitas vezes nós queremos coisas para Deus, pode demorar. Por que demora? Que Deus sabia que muitas vezes não temos preparado para receber aquilo. Não temos apto a receber aquilo. Mas nós temos que visualizar que nós temos que se preparar. Buscar o Senhor em preparação e conhecimento para alcançar as regiões geográficas. E eu fiquei feliz que em 2014 eu peguei Santa Catarina. Em 2016 nós avançamos em São Paulo e não paramos mais. No ano de 2019 Deus levou nós primeira vez para a Itália. Não sabia o que era um passaporte. Fizemos um passaporte, eu, Mauro Filho, pastor Mauro Filho. Fomos para lá. Mas foi uma bênção muito grande naquele lugar lá. Eu fiquei imaginando, meu Deus, eu saí do interior, do Rio Grande do Sul, viajando para a Itália. E depois nós temos em todo o estado do Brasil, com o nosso equipamento. Isso aí o que, igreja? Demorou. Porque Deus sabia, naquele momento eu não tinha engenheiro. Deus colocou engenheiro. Deus começou a colocar pessoas a trabalhar conosco. Então Deus vê toda, mas eu nunca desisti dessa visão. Demora o tempo que for, mas Deus vai fazer, igreja. Mas para Ele fazer, nós temos que se esforçar, fazer a nossa parte, buscar o Pai sem cessar, buscar visão, buscar força, buscar pessoas ao teu lado que possam te ajudar. Nós temos que ter esse entendimento. Uma vez, pastor, eu estava numa igreja orando, e o rapaz me chamou do meu lado e disse, pastor Mauro, faz a oração por mim. Que oração tu quer, filho? Eu quero ter um Corolla. Eu disse, irmão, tu não tem carteira ainda, irmão, faz tua carteira primeiro. Então tem coisas que temos que ser por ordem. E depois eu consegui ajudar essa pessoa. Ele fez a carteirinha dele em 4 meses, não rodou. Ele fez a garagem e comprou o carro parcelar, e eu olhava para ele e fazia assim, glória a Deus. Irmão, nós temos que se preparar para a coisa grande que Deus quer fazer. Mas Deus quer preparar, quer nos capacitar. É um Deus de capacidade, é um Deus que sabe cada um de nós o que nós necessitamos para crescer nessa nação. Como é que Deus queria que eu ia ganhar a geografia do Brasil sem ter um equipamento, sem ter uma marca, sem ter pessoas trabalhar comigo? Mas a minha fé, todos os dias eu ia trabalhar, eu fiz um quadro grande, eu olhava, eu vou chegar lá, vocês vão ouvir. E quando comecei a falar naquele quadro, Deus falou comigo, eu vou te levar lá, meu filho, mas tu não cessa de falar da minha palavra, tu não cessa de falar do meu nome, tu não cessa de dizer para as pessoas quem te colocou aí, o que eu quero fazer na vida dessas pessoas. E esse ano eu estava numa feira, e uma mulher chegou assim, pastor Mauro, eu fiquei pensando em casa, falei com o papai, com a mamãe, que tu tem me abençoado em oração, com o equipamento, o que eu ia trazer de presente para ti. E eu orei a Deus, Deus mandou te dar uma Bíblia do meu avô, que era pastor, e me entregou uma Bíblia.
E essa Bíblia viaja comigo, todas as feiras eu levo ela. Me deu uma Bíblia, pastor. Porque aquela mulher prosperou quando eu lancei uma palavra. Essa semana nós estávamos em Curitiba, Deus me deu uma visão, eu vi dois homens caminhando, eu ataquei eles e disse, vem tomar um café conosco, vem sentar na sala VIP aqui, fica aqui comigo. Esse cara olhando para mim assim, vieram, tomaram um café. Sábado desapareceram de novo, eu convidei eles, vem tomar um café quando nós ficaram me olhando. Domingo, eles vieram e falaram, ô seu Mauro, eu pesquisei toda a tua empresa, vi todos os áudios de vocês, e nós decidimos na nossa casa, que vamos comprar todos os aparelhos de vocês nesta feira, porque tu tem atendido bem, com carinho, com respeito, eu estou impressionado, ninguém fez o que tu fez. Deus me deu uma visão, irmão. Eles compraram, a princípio, eles levaram 2 aparelhos, e trouxeram uma fisioterapeuta para comprar mais um aparelho. Então fica imaginando, irmão, como é importante nós ficar orando. Eu orei por Curitiba, eu abençoei aquela cidade, eu abençoei aquele evento, e Deus começava a me dar a visão nas pessoas que passavam ao redor. Essa é a visão que Deus quer entregar para nós, uma visão sobrenatural. Que tu possa, eu já estava vendo aquelas pessoas lá dentro assinando o contrato e nós batendo o sino. Eu poderia ver, Deus botava aí dentro de mim aquilo que eles não podiam ver que trabalhava comigo, mas eu via. Deus vai colocar dentro de ti algo que você vai ver e você vai praticar. A geografia é muito grande desse homem aqui. E diz assim, ó, e Deus lhe concedeu tudo que tinha pedido, tudo, não faltou nada para Jabes, e para nós não vai faltar nada, irmão. Deus vai prover, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Tem um Salmo 145, antes de finalizar, 145, 18 e 19, vai fechar essa chave aqui, apóstolo. Olha o que diz, coisa bem linda. Eu li a semana toda isso aqui. Diz assim, ó: perto está o Senhor de todos que invocam, e todos que invocam em verdade. Deus está perto de cada um de nós, igreja. Deus não nos abandonou em nenhum momento. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ao nosso lado. Invoca esse Deus. Olha que lindo que ele fala: perto está o Senhor, todos que invocam, e todos que invocam em verdade. E Ele acode à vontade dos que temem, e atende-lhe o clamor, e salva. Deus tem nos salvado, irmão. Deus tem feito muitas coisas que nós não imaginamos, caminhando, andando, dirigindo. Ali livra nós de acidente, livra nós da morte, livra nós da enfermidade, livra nós de tantas coisas que nós não conseguimos imaginar e nem ver, porque nós invocamos Ele. Ele está perto de nós. Muitas vezes tu sente, irmão, que tu está assim, muitas vezes despercebido, quando vê assim, o teu carro passou, meu Deus, Deus me livrou do acidente. Esse é o Deus que age, é um Deus que dá livramento. Deus livra nós de tanta coisa que nós imaginamos. Ele livra. Ele está perto de nós. Que coisa linda, que segurança nos traz, irmão, sabendo que Deus está perto de nós. Só vai depender de nós invocar o nome dEle, clamar, falar a tua oração no teu banheiro, no teu carro em particular, no mato, onde você invoca o nome do Senhor, Ele vai te responder. Que a Bíblia diz que muitos homens de Deus saíam aos matos para clamar ao Senhor, e Deus responde. Deus nunca vai deixar de responder uma oração de cada um de vocês que está aqui, pode ter certeza. Deus conhece a necessidade, que tem momento que nós passamos assim, bem, nada que tu está pensando que vai fazer vai dar certo, mas quando tu dobra o teu joelho, bota um louvor, e começa a orar sozinho no quarto, começa a se encher, tu começa a lembrar das promessas de Deus, tu começa a lembrar das promessas que Davi orou, Senhor, ó papai, ó Deus, ó soberano, ó Senhor do Senhor, ó Deus de Israel, o Deus que abriu o mar, o Deus que curou o leproso, o Deus que curou o cego, o Deus que fez aquele homem caminhar, aquele Deus que cura,
as enfermidades, aquele Deus que dá vitória para nós, aquele Deus que dá vida eterna para nós, o Deus de salvação. Deus começa a lembrar nas promessas de Deus, começa a lembrar nas palavras da Bíblia, a gente começa a alimentar, volta a trazer dentro de ti aquele ânimo, aquela coragem. Tu começa a viver, tu vê que a tua alma, corpo, alma e espírito precisa da oração, precisa do soberano. O nosso corpo precisa comer, mas a nossa alma precisa da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês em 1 Crônicas, dá para falar de Davi de novo. 1 Crônicas 14, 15 ao 17. Que eu pudesse falar de Davi a noite toda, eu amo ler Salmo de Davi. E quando fala de Davi, nós temos que sentir, irmão, buscar essa unção de Davi sobre a nossa vida. Um homem sem medo, um homem de coragem, um homem íntimo de Deus. Olha o que Davi fala aqui, de novo, repete comigo, de novo, consultou Deus. Porque esse homem teve uma batalha, que nós não vou, depois vocês podem ler em casa. Ele teve uma batalha, aqui no versículo 4, ele teve uma batalha grande, ele ganhou uma batalha. Quando nós ganhamos uma batalha, se prepara para mais uma batalha, irmão. Ela não vai parar. Quando eu e tu estiver aqui nessa terra, não vai parar as batalhas, não vai parar as guerras. Mas o que ele fez aqui? Ó? De novo, Davi consultou quem? E Deus respondeu: não subirá após eles, mas rodeia por detrás dele e ataca-lhe por frente das amoreiras. Há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque o Deus saiu diante de ti e feriu o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, feriu o exército filisteu desde Gibeão até Jérser, e assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquela gente. Amados, Davi era um homem que ele foi ungido rei. Quando ele foi ungido rei, os filisteus vieram com força máxima para travar o que Deus tinha na vida daquele homem. Mas Deus fez o que, irmão? Deus deu uma visão para ele, ele consultou Deus, vem por trás e ataca o inimigo. Quando o homem está íntimo de Deus, Deus dá estratégia de guerra, de batalha, de vitória. Deus deu esse homem, que Deus deu Davi, quer dar para mim e para ti. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui Davi consultou, e Davi deve ter orado: Senhor, eu tenho poucos homens aqui, Pai. A recém eu entrei, apesar que eu tenho experiência, mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai, para vencer os inimigos. Há poucos dias atacaram, nós agora de novo eles querem nos atacar com o seu exército. Aí Deus fala para o Davi: atrás das amoreiras. Depois começa a falar aqui que Davi tem várias batalhas. Nós temos muitas batalhas, irmão. Só que muitas vezes o que acontece? Deus deu uma vitória para um homem tremendo. Aí vem aquela lutinha: não precisa mais de Deus, eu vou lá, vou ganhar essa batalha. Não, irmão. Nós temos que voltar: Senhor, essa guerra não é minha. Essa guerra é tua, papai. Tu vai me abençoar, tu vai me guardar, tu vai me livrar, tu vai me dar vitória para mim. Tu vai vir com o teu exército espiritual a meu favor, nós vamos vencer. Tu vai dar força a esses homens que estão comigo aqui. Esses homens que estão comigo trabalhando, eles vão fazer o que eu não posso fazer. Eles vão à frente, papai. Eles vão fazer, porque é um Deus do comando. E Deus dá a vitória para Davi. E é assim que Deus trabalha, irmão, do jeito dele. Não é do nosso jeito. Isso aqui foi quando Davi consultou a Deus. Deus deu uma estratégia para ele. Deus quer trazer nessa noite estratégia para a igreja. Estratégia de vitória, de conquista. Eu quero finalizar com algo muito forte que eu li hoje. Sabe, pastor Wagner? Eu li hoje tudo aquilo que tu trouxe na virada do ano para nós. Eu escrevo tudo na minha agenda. O que o pastor trouxe no fim do ano? Alguém lembra? O que o pastor Wagner trouxe na visão no fim do ano? Conexão com o Pai. Nós temos que estar conectados ao Pai. O pastor falou mais ainda, eu escrevi aqui, ó. Nossa mão, nós vamos ter um rompedor.
que é um rompedor, irmão? Não tem lugar que esse rompedor não destrói. Quando nós botar um rompedor aqui, ele vai quebrar tudo isso aqui. Deus está colocando um rompedor. Porta que está fechada vai se abrir, vai ser um rompedor. Nós vamos romper em fé esse ano, irmão. Não terminou, nós vamos vencer. Porque nós temos um Deus ao nosso lado. Um Deus forte. Um Deus que vai romper todas as barreiras. Todos os grilhões serão quebrados, todas as correntes serão quebradas. Porque o nosso Deus é um Deus forte. E o pastor falou isso que eu escrevi, pastor Wagner. Disse assim, ó: Deus não colocou limite em nosso crescimento. Não tem limite para nós. Eu escrevi toda a tua palavra, apóstolo. Não tem limite para nós, igreja. E o nosso trabalho também não tem limite. A nossa visão não tem limite. E o pastor finalizou assim, que nós teremos um ano de colheita, pastor. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos, mesmo onde nós não plantamos, Deus vai nos dar a colheita sobrenatural. Quando Deus falou aquilo comigo, eu fiquei lendo, Deus, Mauro, prepara a tua casa, prepara o teu trabalho, que eu vou colocar em abundância o alimento, a provisão vai vir de mim. Eu vou prover tudo esse ano. Por quê? Porque foi liberada a palavra do nosso anjo da igreja, que é o nosso apóstolo. Esse homem de Deus liberou a palavra, e eu tomei posse dessa palavra. Quando Deus falou em conexão, que muitas vezes nós queremos conectar todo mundo ao mesmo tempo, mas nós temos que conectar quem dá a resposta, conectar quem tem a sabedoria, quem tem a inteligência, que muitas vezes o homem aqui na terra, ele tem sabedoria, mas ele não tem a inteligência que vem de Deus, ele não tem as ideias, ele não tem a visão que Deus colocou em mim e em ti. Porque quando nós conhecemos o Senhor, Deus mudou a nossa mente. Em Romanos 12, 1, te dá uma mente nobre, uma mente renovada. Essa é a visão do papai. Essa é a visão do pai para mim e para ti. Conexão. Quando falou conexão, caiu a minha ficha naquela virada de ano, pastor. Eu quero esse ano me conectar com o pai. Eu preciso dele, eu dependo dele. Eu quero essa conexão. Então vamos nos conectar com o pai, igreja. A nossa segurança está na conexão. Eu nunca vi um homem mendigar o pão que tem conexão com o pai. Eu nunca vi um ser humano conexão com o pai, que Deus não supriu as necessidades dele. Pode ser em milésimo de segundo, mas ele vai suprir. Porque a palavra dele diz que ele é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Eu quero, em nome de Jesus, chamar o nosso pastor para orar por nós aqui. E quero dizer muito obrigado, igreja. Se alimenta desse alimento que foi colocado hoje no altar. Um alimento